Vovô Silas sempre foi uma figura peculiar, para dizer o mínimo. Para mim, Sofia, sua neta, ele era um magnata do ramo imobiliário com a excentricidade de um personagem de filme de Fellini e a sagacidade afiada de um roteiro de Orson Welles. Sua mansão era o epicentro do nosso universo familiar. Um universo, confesso, um tanto disfuncional. Éramos os Mendoza, meus tios, Ricardo e Helena, e eu. Cada um à sua maneira, ansiosamente aguardando o inevitável. Vovô Silas, aos 90 e tantos anos e com a saúde declinando, era uma fortuna ambulante. E como em qualquer boa tragédia familiar, a sombra da herança pairava sobre nós. Eu sempre fui a observadora, a que ficava à margem, tentando decifrar as complexidades dessa teia familiar. Meus tios, Ricardo e Helena, eram os protagonistas dessa farsa que se anunciava. Ricardo, o filho mais velho, um empresário falido com a eloquência de um vendedor de carros usados e a ambição desmedida de um personagem de Scorsese. Helena, a caçula, uma socialite com a profundidade de um diálogo de Godard e a necessidade de atenção constante de uma estrela de Hollywood dos anos 50. E eu, tentando manter alguma sanidade no meio desse circo iminente. A notícia da morte de vovô Silas chegou como um telegrama em preto e branco em meio a um filme colorido. Ele se fora. E com sua partida, o verdadeiro espetáculo iria começar. O funeral, marcado para 3 dias depois, foi uma pantomima. Lágrimas de crocodilo competindo com cochichos sobre o testamento. Ricardo e Helena se esforçavam para parecer os herdeiros enlutados, trocando abraços falsos e lamentando a perda com a convicção de atores de teatro amador. Eu, por outro lado, sentia um misto de tristeza genuína e uma crescente sensação de que estávamos todos prestes a entrar em uma comédia negra escrita por Charlie Kaufman. O momento da leitura do testamento foi o ponto de virada. Um advogado engomado, o Sr. Peabody, estava à cabeceira da longa mesa na biblioteca empoeirada. A tensão era palpável, quase física. Ele começou a ler, com uma voz monótona que contrastava com o conteúdo explosivo das palavras. Primeiro, vovô Silas deixou a quantia de $500.000 para seu amado cãozinho. Depois, a casa de campo em Sonoma para o jardineiro. Minha família estava à beira de um colapso. Mas o que veio em seguida foi o mais chocante. E agora, chegamos à disposição dos meus bens restantes, disse o Sr. Peabody, fazendo uma pausa dramática. A totalidade dos meus ativos financeiros será destinada a quem encontrar a medalha do imperador. Ricardo engasgou. Helena soltou um grito agudo. Vovô Silas, no seu último ato, havia transformado o próprio funeral em uma caça ao tesouro digna de um filme de William Goldman. A mansão se tornou um palco de comédia pastelão. Ricardo, com a energia desesperada de um lobo faminto, revirava cada canto. Helena, com a histeria elegante de uma diva em crise, interrogava a pobre governanta. No meio daquele pandemônio, eu me sentia como a espectadora de um filme surrealista de Buñuel. No meio daquele caos, a verdadeira natureza de cada um de nós foi revelada. A ganância corroendo os laços familiares, a desconfiança envenenando cada interação. Eu me recusei a participar da farsa. Em vez disso, comecei a explorar a casa com uma abordagem mais metódica, observando os detalhes e tentando decifrar a lógica peculiar do meu avô. Percebi que, para encontrar a medalha do imperador, eu precisava pensar como vovô Silas. E isso significava mergulhar em suas memórias, em seus enigmas. Entrei no antigo escritório de vovô Silas. As paredes estavam repletas de livros empoeirados e mapas antigos. Uma pequena caixa de música chamou a minha atenção. Ao abri-la, uma melodia nostálgica começou a tocar. A mesma valsa que vovô Silas costumava assobiar. De repente, uma lembrança me atingiu como um raio. Quando criança, vovô me mostrou uma pequena medalha dourada. Ele disse que era um amuleto da sorte, um presente de um amigo distante. Ele a chamou de Medalha do Imperador. Mas não era de ouro maciço. Era folheada, um objeto modesto, sem valor monetário aparente. Eu me lembrei dele me mostrando porta-retratos na sala de estar e dizendo, guardo aqui a minha maior riqueza. Fui até a lareira e peguei a foto. Eu virei o porta-retratos e presa na parte de trás, com uma fita desbotada, estava a pequena medalha dourada. A resposta estava ali, o tempo todo, escondida à vista de todos. Voltei para a biblioteca, onde Ricardo e Helena ainda discutiam acaloradamente. Eu coloquei a medalha sobre a mesa. Encontrei, eu disse. Eles ficaram chocados com a insignificância do objeto. O Sr. Peabody pegou a medalha e leu as últimas instruções do testamento.
Aquele que encontrar a medalha do imperador provará que entendeu a verdadeira essência da vida, o valor dos sentimentos, das memórias e das coisas simples. Deixo toda a minha fortuna para minha neta, Sofia Mendoza, que sempre demonstrou compreender o que realmente importa. Ricardo e Helena ficaram boquiabertos. Vovô Silas, no seu último ato, havia me dado o maior presente de todos. A compreensão de que a vida, como um bom filme, é cheia de reviravoltas inesperadas e que, às vezes, a verdadeira vitória está em entender o significado por trás da farsa. No final, a herança que transformou o funeral em um circo me ensinou uma lição valiosa. A verdadeira riqueza não estava nos milhões, mas nas memórias e nos laços familiares, mesmo que esses laços fossem tão excêntricos quanto os Mendoza. E eu, a neta observadora, finalmente havia encontrado meu lugar naquele roteiro maluco da vida.